Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 108 desse seu podcast, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, em fambonanet.com.br, no Spotify, no iTunes, ou na sua cartinha indicando qual é o próximo jogador a ser draftado. Sou Danilo Batista, seu host nesse episódio. Para fazer esse episódio especialíssimo do Black Yellow Brasil Podcast, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, ouvintes. Finalmente chegou o grande dia da gente falar de draft, com um assunto que eu sei que todos estão esperando, mas hoje eu apenas sou uma presença secundária no podcast, porque o show, quem vai dar é o meu colega Paulo de Tarso. Então, Danilo, já chama o mestre, já chama o cara. Este homem que é a estrela do episódio de hoje, nosso guru de draft, Paulo de Tarso. Boa noite. Eu fico até lisonjeado, emocionado com essa introdução de vocês. Eu acho que eu não sou nada disso, eu sou um mero espectador interessado na arte, que é a arte de escolher jogadores advindos do college football. Mas vamos lá para falar mais um pouco do episódio. Esse episódio a gente deve abordar os prospectos de defesa e vamos falar um pouco das necessidades dessa nossa defesa, que são muitas, principalmente na defesa. Muito bem, como já anunciaram, onde a gente vai falar de draft, eu acho que vocês estão esperando esse episódio desde dezembro do ano passado, desde quando a gente perdeu aquele jogo pro Saints, vocês já estavam de olho no draft e nos prospectos, e hoje a gente vai começar com isso. Como o Paulo disse, a gente vai dividir em duas partes. Essa semana falamos dos prospectos de defesa, afinal é em cima disso que o Steelers tradicionalmente é construído, da defesa, e na semana que vem a gente volta para falar dos prospectos de ataque. Antes da gente começar a falar de prospectos mesmo, jogadores para os ouvintes ficarem de olho, de todas as posições que a gente tem de defesa, para onde é que a gente precisa olhar com mais carinho o que é que o Steelers efetivamente deve buscar mais alto no draft? Bom, para quem acompanha o time de perto, ou então para quem pelo menos escuta o nosso podcast com certa frequência, essas pessoas já devem saber a resposta. Bom, para quem não sabe, eu diria que existem três posições que a gente vai procurar sanar, tá? Que a gente vai procurar jogadores no draft em relação à defesa, principalmente, que são, na minha ordem de necessidade, inside linebacker, outside linebacker e cornerback. Acredito eu que essas três posições devem ser, sim, alvos no próximo draft, nos dias 25, 26 e 27 de abril. Bem, eu não vou nem acrescentar muito, eu vou mais ou menos as posições que o Germano falou, a não ser uma última posição, que seria fazer uma troca da posição de safety pela posição de cornerback que o Germano colocou. Eu diria que pelo valor modesto que a gente investiu na contratação do Steven Nelson, cornerback dos Chiefs, nessa off-season, apesar de não ser um jogador que me agrade, é um jogador que está nos planos, com certeza, da diretoria. Então, não acho que a gente deve gastar uma escolha tão cedo, a não ser que apareça um jogador que agrade muito os olhos da diretoria, o que não é difícil. Mas eu diria a posição de inside linebacker. A defesa tem essa carência na posição desde a saída do Ryan Shazier por conta do acidente, da lesão dele. A posição de outside linebacker, que só temos o contrato do TJ Watt ao longo prazo. O título assinou por mais 2 anos, mas não é solução. O Bud Dupree joga esse ano na posição de left outside linebacker, mas só vai jogar o ano na opção de 5º ano de contrato. E eu acho que é uma posição, é um need que agregaria muito se conseguíssemos escolher um jogador de potencial para poder parear junto com o TJ Watt e conseguir mais sacks vindo da posição de outside linebacker. A defesa, uma das defesas que mais tem sacks e tão pouco vem da posição de edge rusher. Posição que eu trocaria pela posição de cornerback, como o Germano citou na terceira, mais necessitada, eu diria que safety. Apesar de termos escolhido o Terrell Edmunds no primeiro round do ano passado e o Marcus Allen, que para mim é basicamente um linebacker,
só joga no box. No draft do ano passado também, eu diria que um safety versátil, um cara que pode agregar, e aí não necessariamente escolhendo a posição de free safety ou strong safety. Eu acho que o cara que tiver disponível no board e que atraiu os olhos do nosso front office, como por exemplo Juan Thornhill, safety de Virgínia, é um cara que me agrada bastante e teve bons números atléticos. Eu acho que são as 3 posições que mais devem interessar no nosso front office. Muito bem, então vamos. Acho que a gente pode começar a falar de jogador pela posição de maior necessidade, inside linebacker. Pelo que se apura, inclusive lá pelo nosso QG, a classe tem bons jogadores, mas ela é meio rasa. Tipo, os bons talentos dessa posição acabam muito rápido. É isso realmente que acontece? E quem são os grandes concorrentes desse grupo de inside linebackers? Bem, na posição de inside linebacker, eu diria que o principal prospecto da classe e que com certeza atrai o nosso front office, vide nosso treinador de linebackers, Jerry Uslowski, pedindo para fazer treinos após o Pro Day de LSU, é o linebacker Devin White. É um cara que até pouco tempo atrás, nem 4 anos, ele jogava como running back no high school. É um cara que fez a transição de running back para linebacker e, portanto, entende bastante mentalmente do jogo, de como é a penetração de gaps, e o atleticismo dele permitiu ele fazer essa transição. É um cara que, não só pelo porte físico e estilo de jogo e essa semelhança, mas é um jogador que eu comparo ao Miles Jack, linebacker dos Jaguars, que há poucos anos atrás veio de UCLA e também fez essa transição, até participou de alguns jogos de UCLA como running back. São 2 caras muito rápidos, muito físicos, que têm um poder de penetração forte, mas que eu acho que tem como sua principal característica conseguir acompanhar o desenvolvimento da jogada e finalizar. Eu acho que o Devin White é um cara sólido nisso, ele consegue ver os guards chamando os pulls, fazendo as jogadas de trap e conseguir infiltrar e quebrar a jogada antes que ela consiga se desenvolver bem. Eu vi ele tendo alguns problemas com definição de tackles nos primeiros anos na carreira universitária, mas melhorou bastante ao longo dos anos e principalmente nesse último ano. Eu acho que ele deu um salto grande no patamar de jogo dele e se botou como jogador prospecto talvez indiscutível top 10. Eu diria que, apesar de inside linebacker ser uma posição não tão valorizada, a gente vê muitos linebackers caindo no draft, eu acho que ele com certeza sai no top 10 e eu me arriscaria a dizer top 6, talvez top 8 no máximo. Eu assino embaixo do que o Paulo falou acerca do Devin White. É um jogador que acho que com certeza seria o nosso sonho na primeira rodada, sabe? Estilo De Castro em 2012, se eu não estou enganado. Será que isso pode acontecer com o White? Honestamente, acho que não. Eu acho bastante improvável ele passar do top 10, porque é uma classe fraca, tá? Tem alguns nomes no topo que são basicamente indiscutíveis, mas ultrapassados esses nomes, você não encontra mais muita gente que chegue na liga para ser titular de primeira. Então, acho muito difícil ele passar do top 10. Se ele passar de Denver, que é o número 10, né? Eu não vejo ele passando nem de Cincinnati e nem de Green Bay. Então, se a gente não fizer um trade-up para o top 10, ali para pick número 8, número 9, eu acho que podemos já tirar o nosso cavalinho da chuva quanto à possibilidade de escolhermos o Devin White. Bom, seguindo com alguns prospectos, eu vou citar 2 nomes que me agradam, tá? Primeiramente, é outro Devin, só que dessa vez é o Devin Bush, um inside linebacker de Michigan. O Devin Bush é basicamente tido como o número 2 da classe nesse draft. É um jogador extremamente instintivo, é um jogador extremamente rápido, porém que existiam alguns questionamentos
questionamentos, digamos assim, quanto ao seu tamanho. Porém, depois do combate e do Pro Day, eu acredito que esse tipo de questionamento basicamente sumiu, tendo em vista que o Devin Bush é apenas poucos centímetros menor que o Devin White e todas as suas medições, tamanho de braço, tamanho de mão, enfim, todo esse tipo de numeração que os scouts procuram observar nos jogadores saíram em números bons para a posição de inside linebacker. Então, ele é um cara que está logo atrás do Devin White, é o consensus number 2 pick de inside linebacker, como eu falei, em uma classe fraca. Idealmente, a nossa pick seria o Devin White. Porém, sendo um pouco mais realista, o jogador que tem mais chances de chegar no número 20, que a gente queira, e que mudaria nossa defesa basicamente, seria justamente o Devin Bush. É um cara que ainda assim tem alguns problemas, que pode apresentar alguns problemas, na verdade, dentro de campo. Ele pode ter problemas com questões de bloqueio no segundo nível, quando algum jogador da linha ofensiva consegue ultrapassar o primeiro nível da defesa, que é justamente a linha defensiva. Então, por ele ser um jogador um pouco menor do que nós estamos acostumados para a posição, ele pode apresentar alguns problemas. Só que os negativos são muito menores em relação aos pontos positivos dele. Então, fiquem de olho aí no Devin Bush, que é um jogador que eu gosto bastante. E falando também em jogador que eu gosto bastante, eu citaria, na verdade, quem, na minha opinião, é o inside linebacker número 3 da classe, que é o Mack Wilson de Alabama. O Mack Wilson, ele não é tão atlético feito os dois nomes anteriores que a gente citou, os dois Devins. Ele chega para o draft, não diria que cru, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele não tá tão pronto feito os outros. É um cara que veio de Alabama, ou seja, da equipe do Nick Saban. O próprio Nick Saban falou que ele deveria ter voltado para o college, que ele deveria ficar mais um ano para aperfeiçoar o seu jogo antes de ir para a NFL, mas ele escolheu sair mais cedo. Ele é um cara que ele é bom na cobertura, tá? Ele é um cara que em Alabama, ele basicamente se especializou na cobertura. Ele tem alguns problemas no jogo terrestre, ele não é tão instintivo, feito os nomes que a gente já citou. Então, assim, entre os dois Devs e ele, na minha opinião, existe uma lacuna um pouco grande em questão de potencial, em questão de desempenho que ele pode ter logo na primeira temporada. O número do Pro Day dele, já que ele basicamente não fez nada no Combine, os números não foram muito bons. Ele correu o 40 Yard Dash em 4.7, acho que foi 4.74 ou algo próximo disso. Então, assim, ele é um cara um pouco mais lento, um pouco menos atlético que os outros dois, que seria, acho que um prêmio de consolação pra gente, caso a gente não consiga escolher nem o Devin White e nem o Devin Bush no primeiro round. Então, se o time quiser dar reach a alguém, quiser ir no primeiro round para escolher alguém para ficar naquela posição de Mack inside linebacker, acredito eu que teria que ser o Mack Wilson, diante da falta de opções que essa classe nos dá. Vou aproveitar o gancho e acabar fazendo uns breves comentários sobre os jogadores que o Germano mencionou. O Mack Wilson era o meu principal linebacker da classe no início da temporada, antes dessa temporada do college começar. E olha que ele não era um jogador que tinha tanta hype, mas veio de uma ótima temporada como sophomore. Ele ainda não era titular absoluto na defesa, mas vinha tendo boas atuações. Teve um começo de ano bom, mas assim como Deontay Thompson, o safety de Alabama, teve um último mês péssimo e acabou, eu não diria que regredindo, mas dando certo impacto no seu draft stock. Ele não participou dos testes atléticos do Combine, mas participou no Pro Day e não foi bem, diferentemente dos dois Devins que foram excepcionais. Ele tem um tamanho um pouco superior aos dois para a posição tradicional de linebacker, mas a gente viu como Telvin Smith e outros linebackers mais magros, Deion Jones, mais magros e mais baixos, são jogadores que têm tido sucesso na liga, que não são mais aquele thumper, aquele cara que é fundamentalmente um jogador para combater o jogo terrestre. Atualmente se exige cada vez mais dos linebackers, principalmente na cobertura dos passes, nas leituras de jogo, e eu acho que o Mack Wilson não é um prospecto que se
conseguiu se desenvolver bem ainda nessa parte do jogo. Ele é bom contra o jogo terrestre, é físico. Às vezes eu acho que ele é agressivo demais e em alguns outros momentos passivo demais. Então eu acho que ele tem que achar certa consistência no jogo dele. Ele não era bom marcando o passe, principalmente. Eu faço uma comparação com o Devin Bush, que para mim é o melhor linebacker de coverage em cobertura nessa classe. E é bem como o Germano mencionou, o Mack Wilson é um cara que a princípio sairia no final do primeiro round, mas eu já vejo ele escorregando pro segundo round, começo do segundo round, meio do segundo round, e com uma classe boa de edge e defensive tackle, defensive lineman no geral, eu consigo ver o Mack Wilson caindo até o meio do segundo round. Então, possivelmente, não acharia difícil que isso acontecesse. Ele ainda poderia estar lá na nossa escolha no segundo round. Sobre o Devin Bush, eu não vou nem me estender tanto. Ele é um jogador que no início do ano não me agradava, eu não gostava muito da tape, mas eu vi que ele melhorou muito. Ele é um jogador extremamente instintivo, como o Germano falou. Ele é o principal jogador da classe, tanto na cobertura quanto penetrando. Ele é muito bom nos blitzes, ele alinha até como outside linebacker às vezes. E é perguntado, inúmeros jogadores da defesa de Michigan perguntados sobre quem era o líder em campo, eles responderam o Bush. É um aspecto muito importante, principalmente na posição de linebacker, em que a gente sentiu a ausência desse cara comunicador em campo quando o Shazier se machucou. É um jogador que me agrada bastante e que eu posso ver saindo desde o top 10 até a nossa escolha na 20. Acho que possivelmente ele fez um bom trabalho para ele, um bom processo pré-draft nesse combine e pode arrematar mais milhões, mais dinheiro, conseguindo sair cada vez mais cedo no draft, principalmente dependendo de onde o Devin White será draftado. Eu acho que nessa classe vai ser muito bem determinado pelo primeiro que sair. Assim que o primeiro sair, vai ocorrer uma corrida para ver quem vai conseguir o outro Devin. E depois disso tem um gap bem considerável até o Mack Wilson e acho que um gap ainda mais considerável para os outros linebackers. Eu não vou nem mencionar diretamente um jogador, vou fazer um apanhado geral de jogadores que me agradam, mas que tem alguns defeitos. Tem o linebacker Vosean Joseph, que é de Flórida. Tem o linebacker Joe Giles Harris, que é de Duke. Tem o Drew Tranquil, que é de Notre Dame, se eu não me engano. Tem alguns jogadores como o Blake Cashman, de Minnesota, que teve um bom combine e se beneficiou dos números, mas acaba que por ter braços pequenos eu consigo ver ele sendo rebaixado nos boards dos times. E são alguns linebackers que eu poderia virar e citar aqui para vocês, mas que nenhum conseguiu me agradar muito. São jogadores que têm suas qualidades, alguns muito bons contra o passe, outros muito bons contra o jogo terrestre, alguns versáteis que conseguem jogar tanto como outside linebacker como inside linebacker, mas depois desses três que a gente fez uma menção mais extensa, acho que a classe tem um gap muito, muito grande mesmo, então é por isso que eu acho que a gente deveria focar principalmente na posição de inside linebacker no primeiro e no máximo no segundo round, porque se não for assim, eu acho que não vale nem a pena selecionar um linebacker, a não ser algum cara que apostem no potencial, apostem no upside e que agrade muito o nosso front office e nossos treinadores. É como o Paulo falou, essa classe de inside linebacker, ela não é muito funda. Então, ultrapassados os 2 primeiros rounds, a gente achar alguém para ser titular imediato é muito, mas muito difícil. Então, há uma grande possibilidade, já me adiantando um pouco no programa, da gente talvez não, há uma grande possibilidade da gente fazer algum tipo de graçola no primeiro dia. A gente tem 10 escolhas nesse draft e é mais do que o normal, normalmente são 7, então já foram feitos comentários já foram veiculados comentários do Kevin Colbert acerca disso, de que sim, os Steelers poderiam estar interessados em fazer trocas, trade up, trade down, coisa que não é muito comum, mas que diante dessa situação de inside linebacker, da classe não ser tão boa, não ser tão funda, e principalmente diante da nossa gritante necessidade de um inside linebacker que seja bom na cobertura, eu não me surpreenderia da gente fazer um trade up por qualquer um dos Devins. Curioso. Vamos continuar nessa segunda linha de defesa.
passar para outside linebacker. Ainda é uma need interessante dos Steelers e que eu prevejo que a gente vai endereçar razoavelmente cedo. O que vocês têm de prospecto para apresentar pra gente? Então vamos lá, posição de outside linebacker, o legítimo linebacker de 3-4, o cara que vai atrás do quarterback e faz a marcação do edge para conter o jogo terrestre. Eu acho que essa classe é mais focada principalmente nos defensive ends de 4-3. Eu consigo ver mais jogadores encaixando na defesa 4-3 do que na 3-4. Tem alguns jogadores que têm versatilidade suficiente para jogar nas duas, tanto com a mão no chão quanto em pé, e principalmente porque a gente não vê mais defesas tradicionalmente jogando em base defense. A gente vê muito dime, a gente vê muito sub-packages no geral, então a gente pode ver que jogadores quase nunca permanecem jogando exclusivamente nessa posição, mas ainda existe essa nomenclatura para poder ser uma nomenclatura mais didática para o torcedor e para o fã do jogo no geral. Eu diria que o meu principal prospecto da classe e que agrada muito, a não ser o Nick Bosa, que eu vou poupar comentários, porque para mim é o melhor jogador da classe, é o edge rusher Brian Burns, de Florida State. É um cara que me agrada muito, não apenas pelo aspecto físico e pelo tamanho que tem ideal para a posição. É um cara que é muito técnico no jogo, ele tem uma variedade muito grande, um arsenal muito grande de movimentos para ir atrás do quarterback. É um cara que é muito novo, tem apenas 20 anos, ele tem nascido no mesmo dia que eu, 23 de abril de 1998. Eu paro e penso que Brian Burns é um monstro. Ele é um cara que foi recruta 5 estrelas, vindo do high school, e conseguiu se desenvolver muito bem. Ele tem um frame ainda um pouco vazio, eu diria. É um cara bem magro, que é bem alto, mas é bem magro, então tem potencial ainda para encher mais isso. Ele deve ter jogado uns 220, 225 libras no college, e deu uma crescida para conseguir peso e atingir as metas das equipes no combine, e mesmo assim manteve a velocidade, manteve a explosão. A gente viu que ele teve uma ótima corrida de 40 jardas, uma boa 10-yard split, que é o que realmente importa para a posição de edge rusher. Foi bem no three cone, teve bons saltos, se eu não me engano, vou até confirmar isso, mas pelo que eu me lembro, ele teve bons saltos. E é um cara que me agrada principalmente por esse aspecto técnico. Ele, além do atleticismo, é raro você ver um jogador que é junior, que não cumpriu os seus 4 anos no college, ser um jogador tão técnico como ele. Eu acho que o principal movimento dele que eu vi ele, inclusive, falar que é o que ele mais gosta num podcast do The Draft Network com o Kyle Krabs e o Joe Marino, que é o podcast Draft Dudes. Ele fala que ele tem um counter, que é basicamente um movimento que ele vai quando o offensive tackle contra-ataca. O offensive tackle oferece alguma resistência e ele vai e oferece outro move. É o movimento de spin move. Ele é um cara muito ágil e tem muito bend. Então ele vai bastante pro outside. O offensive tackle dá um overcommit pro outside. Ele joga muito o corpo dele, mantém o pé direito dele muito para fora, o que permite que o frame dele, o peito dele, esteja aberto pro Brian Burns tentar retornar pro inside e finalizar com o braço esquerdo rebatendo o ombro do offensive tackle. Um movimento bem técnico que ele desempenha com maestria, na minha opinião. E que, a gente vê um jogador desse com 20 anos conseguindo fazer isso e só aumenta as esperanças do que pode vir. Eu conferi aqui o three-cone drill dele, ele atingiu as médias, ele chegou na média dos 7.1 segundos, que a gente vê que 7 segundos é a média que se procura. Teve um ótimo broad jump de 129 jardas e um vertical jump acima da média de 129 polegadas no broad jump e 36 polegadas no vertical jump. Além do Brian Burns, eu diria para vocês que o meu principal prospecto na área que pode chegar até os Steelers é o Josh... se bem que o Josh Allen não deve chegar até a gente e é o segundo principal prospecto da maioria das pessoas.
é um cara que evoluiu bastante, eu vou aproveitar para falar logo dele, então. É um prospecto que evoluiu bastante nesse último ano de college. Eu acho que ninguém se beneficiou tanto em voltar para o ano de senior como o Josh Allen se beneficiou. Como eu mencionei, é um jogador que tem flexibilidade para jogar tanto na 3-4 quanto na 4-3. E eu acho que serviria principalmente na posição de outside linebacker na 3-4, porque tem versatilidade suficiente para jogar, inclusive caindo na cobertura. Ele também é um jogador muito técnico, mas principalmente um jogador físico. Acho que diferentemente do Brian Burns, que é um cara mais atlético e mais técnico em como utiliza o seu movimento, o Josh Allen não é tão beneficiado pelo seu tamanho. Tem um tamanho bom para a posição, mas não excepcional como o Burns. É um cara que se aproveita de movimentos como o bull rush, movimento como cross chop e coisas do gênero, movimentos mais físicos, e que eu acho que é difícil que ele chegue na nossa posição, porque agrada muitos times, principalmente por ser um veterano de 4 temporadas já no college, de uma universidade da SEC, ter tido bons desempenhos contra offensive tackles da SEC. É um medidor de talento quando se trata de prospectos no draft. A gente sempre olha, eu principalmente sempre olho quais foram os jogos, contra quem esse prospecto está jogando hoje, contra quem ele vai jogar na temporada, e eu marco no meu calendário quais são os jogos que eu quero assistir, quais são os jogos que o jogador pode ter feito para evoluir, e são meio que jogos que você deixa marcados com uma estrela, que valem mais na sua avaliação, pelo menos na minha, contam mais do que jogos normais. Você acaba acompanhando a evolução do jogador na temporada. Eu costumo assistir 2 jogos do jogador antes dele estar na última temporada dele no college, e nos principais prospectos eu assisto uns 5, 6 tapes quando eu consigo achar disponível do jogador, e você vê que foi nítido a evolução dele. Ele já começa o ano com bons números e fecha o ano firme. Mas eu não vou nem me estender muito para falar do Josh Allen, porque, como eu já mencionei anteriormente, ele não deve estar disponível na nossa escolha. Eu só vou falar de mais 2 ou 3 jogadores, talvez dê uma pausa para deixar o Germano falar um pouquinho, mas vou falar um pouquinho do Clelin Ferrell, ou Furl, como ele prefere ser chamado, antes de passar a bola para o Germano, que é o defensive end / outside linebacker de Clemson. É também um jogador que retornou para o seu último ano de college. Eu acho que ele poderia ter saído na última temporada e teria sido escolha de primeiro round e possivelmente uma escolha de top 15. É um cara que está pronto para a NFL, tem o tamanho suficiente, teve boa produção atuando ao lado de bons jogadores, mas também enfrentando bons prospectos na posição de offensive tackle. Combateu o John Williams, offensive tackle de Alabama, que para mim é o principal offensive tackle da classe. Em alguns anos já vem enfrentando ele, principalmente nos National Championships. E um cara que, apesar de não impressionar pelo seu atleticismo, ele faz tudo o que você quer. Ele não é impressionante na cobertura contra o passe, mas é um cara muito sólido na defesa da corrida, faz bem, consegue marcar bem o edge para impedir que as corridas se desenvolvam para o outside. É um cara que tem um arsenal até bem razoável de movimentos, tem um bom bull rush, tem um long arm interessante e que possivelmente foi beneficiado por ter atuado ao longo dessa carreira universitária do lado de jogadores como Christian Wilkins, Dexter Lawrence e até mesmo Austin Bryant, que é o outro edge que está oposto ao Clelin Ferrell. Eu acho que o Austin Bryant se beneficiou, inclusive, ainda mais do que o Ferrell por jogar ao lado desses jogadores e teve uma produção que acho que até mente um pouco do jogador que ele é. O Ferrell é um cara que, apesar de ter tido essa ótima carreira universitária, pode acabar caindo. Acabar caindo foi péssimo, né? Mas pode acabar terminando no final, o meio do board no primeiro round. Ele é um cara que agrada principalmente a diretoria de Carolina, dos Panthers. Já vi o nome dele ligado aos Panthers algumas vezes e não cheguei a ver nenhuma menção muito espetacular ou algum jantar ou alguma coisa do gênero. Se me corrijam se vocês souberem de alguma coisa relacionada aos Steelers e o Clelin Ferrell, mas eu não vi nada gritante sendo botado à tona.
Mas eu acho que é um nome que agrada e que, se tiver disponível na nossa escolha, é possível de ser a escolha. Bom, além desses nomes que o Paulo falou, que são todos os nomes de primeiro round, existem alguns outros jogadores que, na hipótese da gente ir de inside linebacker, que podem acabar pintando no segundo ou até mesmo no nosso terceiro round. Para o segundo round, eu tenho alguns nomes que eu considero como interessantes, tá? Não são do nível dos jogadores que o Paulo citou, porque a trinca ali do Bosa, do Burns e do Josh Allen é de outro nível, tá? Então, eu vou dizer alguns nomes que eu acho que podem chegar e que a gente pode acabar escolhendo. Bom, primeiro, um draft crush do Ricardo, que é o Chase Winovich, de Michigan. É um cara que tem aproximadamente 1,90 de altura, mais ou menos uns 114 quilos nessa média. É um cara que, assim, não é extremamente atlético, é um cara que tem certas limitações nesse sentido, que tem algumas dificuldades de mover os quadris, tá? O arsenal de pass rush dele não é tão bom assim também, mas é um cara high character, é um cara que o motor simplesmente não apaga, tem um bom uso das mãos, apesar de tudo. Então, assim, tá no radar com certeza, tanto o Tomlin como o Kevin Colbert foram no Pro Day de Michigan, tá? Claro que muito provavelmente para ver o Devin Bush, e com certeza viram muita coisa também do Winovich. Então, um nome aí que talvez no segundo round possa pintar, eu tenho certeza que o Ricardo adoraria. Vamos lá, então. Eu vou terminar agora a classe de outside linebacker. Não terminar, não abordando todos os nomes, mas falando dos principais prospectos para primeiro e segundo dia, mencionando um jogador que teve uma ascensão meteórica, principalmente depois do Senior Bowl e depois do Combine, que é o Montez Sweat, o pass rusher de Mississippi State. Ele não teve uma carreira fantástica como Bulldog, ele teve números razoáveis na carreira, mas demonstrou um atleticismo bem interessante já no Senior Bowl, onde ele vinha derrotando a maioria dos offensive tackles nas disputas 1 contra 1. Teve um bom jogo no Senior Bowl, mas o que ele mais impressionou foi no Combine. Ele chegou com peso de 260 libras, medindo 6'6", que é um tamanho bem considerável, ótimo, principalmente para a posição de pass rusher, e correu 4.41 segundos nos 40 jardas, que para efeitos de comparação é quase o que o DK Metcalf correu, 0.8 segundos a menos, com quase, sei lá, 20, 30, mais de 30 libras a mais. Para mim foi o mais impressionante da classe na 4 Dash. Teve bons números, manteve a média no three cone, correu 7 segundos, o broad jump pulou 125 polegadas, 36 polegadas no vertical jump, teve 21 repetições no supino, teve uma boa média no geral no Combine, acho que foi o cara que teve o Combine do ano, digamos assim, nessa temporada, e a tape dele em si não me agrada tanto. Eu não via um jogador tão atlético como os números me sugeriram. Às vezes isso é normal, tem jogadores que não conseguem demonstrar isso na tape, mas chega no Combine e te impressionam. Teve o safety Joe Miss, Zedrick Woods, que teve a 4 Dash mais rápida do ano, acho que foi 4.28, 29 segundos, alguma coisa assim, que eu acho que eram uns safeties mais lentos que eu via na tape. Eu não gostei da tape dele, eu acabei assistindo ele porque estava procurando tape de outros jogadores, e aí assisti uns 2 ou 3 jogos, não gostava do tape dele, não achava ele um jogador instintivo, não achava um jogador rápido, e pum, foi lá, 4.29 segundos nos 40 jardas. Então é meio que um jogo difícil de adivinhação, mas o Sweat é um cara que subiu muito nos boards, é um cara que era cotado para o segundo round antes desse processo pré-draft engatar, e agora ele é cotado no top 10, às vezes até na 6ª escolha saindo para os Giants. Ele foi diagnosticado com uma condição de coração, não sei se todos os ouvintes sabem, semelhante à condição do Maurice Hurst, que era
era o defensive tackle de Michigan, que foi draftado pelos Raiders no ano passado no 5º round. Era um cara que eu gostava muito, era talento de primeira rodada. Ele acabou sendo um steal pros Raiders, saindo no 5º round. Mas, diferentemente do Sweat, era uma condição que ninguém, aparentemente, tinha conhecimento ainda. E no caso do Sweat, a maioria das equipes já sabia, já tinha feito esse diagnóstico. E ele foi liberado para participar tanto do Combine quanto do Senior Bowl. O Hurst, diferentemente, não pôde participar do Combine e foi mandado de volta para casa. Então, é só um aspecto de quando ter o Combine, os medical rechecks, para os jogadores voltarem lá, cada time vai ter que fazer a sua due diligence, ir atrás dos exames, conversar os médicos, ver o que é verdade, o que não é verdade, porque a gente vê muito nesse processo pré-draft essa fumaça, esse jogo de ideias, esse jogo de adivinhação, e é o pessoal, eu sugiro até dizer que eu vejo como possibilidade alguns dos times que estavam depois do top 10 terem vazado essa informação com a intenção de ver o Sweat caindo. Eu não acho isso difícil, acho que é uma prática antiética, inclusive ilícito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, divulgar informações confidenciais, que são dados sensíveis de pacientes, mas a gente vê que na NFL isso acontece reiteradamente e nada acontece com os jogadores. Eu vi alguns anos atrás o Jason Pierre-Paul, o defensive end atualmente dos Bucks, mas que atuava nos Giants, processar o Adam Schefter por ter divulgado a foto do acidente dele no 5 de julho, quando ele explodiu a mão com os fogos e acabou perdendo 2 dedos e tendo que operar a mão. Ele operou, ganhou, ele processou o Schefter, ganhou o processo e fez um acordo com valores não divulgados. Mas a gente vê que é uma prática reiterada na NFL, isso de divulgar os exames e divulgar esses dados que não deveriam estar expostos à mídia. Eu sei que a gente, como torcedor, como fã, tem interesse em saber, mas no final de contas a gente não vai saber qual de fato é a condição. Não somos médicos, não temos acesso aos exames de fato, não conversamos com o jogador e não sabemos da condição. Então eu acho que o Sweat acaba sendo, de certa forma, uma incógnita nesse draft. Ele estava cotado para sair no top 10, agora nas últimas semanas, mas depois disso pode acabar gerando algum medo. Eu acho difícil, por já ser uma condição, de certa forma, conhecida pela maioria das equipes, mas ele pode acabar tendo um slide. Eu acho que se tiver uma corrida pelos quarterbacks, principalmente no top 10, a possibilidade é grande do Sweat cair e chegar na nossa posição. Maravilha. O que a gente tem mais de necessidade apontada, ela foi meio diminuída, como eles já mencionaram, com a contratação de Steven Nelson, mas é corner. Vocês imaginam que o Steelers vá alto num corner nesse draft? Quando eu digo alto, é dia 1, dia 2? Se a gente acha que eles vão ou se a gente... se vocês acham. Acho que é a pergunta dupla. Pronto. Bom, respondendo então a pergunta dupla. Não sei. Poxa, mano. Muito bem. Não, mas falando sério, deixa eu explicar o porquê eu respondi assim. Se eu acho que o time vai de cornerback no primeiro dia, ou enfim, no segundo round, eu digo que não sei porque tá muito imprevisível. É como a gente vem dizendo, a nossa principal need é inside linebacker, isso é fato. Então, o mais provável é que a gente vá de inside linebacker no primeiro round. Porém, em contrapartida, os 2 principais nomes provavelmente vão sair antes da escolha número 20. Ou pelo menos existe uma grande possibilidade disso acontecer. Então, é possível que a gente, na escolha número 20, não tenha nenhum inside linebacker disponível, que a gente julgue valioso, entre aspas, o suficiente para aquela escolha, e que também não exista nenhum tipo de outside linebacker também disponível dos mesmos moldes. Ninguém que a gente diga que é um cara com um valor adequado para a escolha número 20. Então, diante disso, é possível sim que a gente vá de cornerback por uma questão puramente de valor da escolha. Pode dar um nome ali que seria compreensível a gente escolher naquela rodada, que teria um valor de primeira rodada, um valor de escolha número 20, e que talvez não fosse a nossa primeira ou até mesmo segunda opção, por questão de necessidade da equipe. Por isso que eu respondo que eu não sei. E quanto à segunda pergunta, sobre se eu acho que a equipe deveria ir de cornerback, eu vou mudar, na verdade, minha resposta, eu tava brincando. Eu acho que não, que nós não deveríamos ir de cornerback no primeiro dia, ou no
no segundo round, porque não há necessidade tão grande depois da contratação do Steven Nelson. A gente tem o Joe Hayden aí como cornerback número 1, temos agora o Nelson provavelmente como cornerback número 2, temos o Mike Hilton como slot, apesar da questão contratual, né, que a gente até pode citar rapidamente depois, que está acontecendo. Então, a escolha de um cornerback no primeiro round, na minha opinião, seria apenas ocorreria em último caso, por tudo que eu falei e também principalmente pelo fato de que esse coaching staff não consegue achar cornerback bom no começo do draft. Ou melhor, no draft inteiro, né? É muito raro eles conseguirem achar um cara bom. Então, eu não escolheria se eu fosse os Steelers. Eu vou aproveitar o gancho e vou na ordem contrária das perguntas. Eu diria que também não acho que deveríamos ir atrás de um cornerback, principalmente por conta da contratação do Steven Nelson e ter designado uma boa quantia de dinheiro, como eu mencionei no começo do episódio, a essa posição de cornerback. Já temos um investimento de Joe Hayden, que apesar de ser um cara velho, ainda é o nosso cornerback número 1. Imagino eu que o Steven Nelson vem para ser o cornerback número 2. Como o Germano bem mencionou, temos o Mike Hilton ainda para a posição de slot. Tem a questão do impasse contratual com ele. Ele disse que não vai assinar a tender, mas eu acho que eles conseguem renovar com ele por um valor razoável, sem grandes preocupações. Acho que é aquela questão de surgiu um jogador que sobrou, surgiu um jogador que o front office é apaixonado, o que é um grande perigo, porque eles conseguem se apaixonar por jogadores terríveis. Dedo podre da porra. A qualidade que cornerback é pau mesmo. Qualidade que o Kevin Colbert tem para escolher e até desenvolver, aí não tão responsável pelo Kevin Colbert, mas o coaching staff no geral tem de desenvolver wide receivers, é o contrário do Colbert escolher cornerbacks, defensive backs no geral, e desenvolver esses talentos. A gente viu que nos últimos anos foram, não diria que todas péssimas escolhas, mas escolhas questionáveis no mínimo, e nem todos, quase nenhum dos jogadores se firmou na posição. E respondendo à primeira pergunta, se iremos escolher um cornerback no primeiro round, eu também acho que é muito difícil saber, principalmente agora no momento. Eu sei, vocês vão virar e pensar assim, só falta um mês pro draft. Um mês é período para rolar muita coisa. Em um mês ainda vão acontecer muitas trades, eu aposto pelo menos muito por conta dos quarterbacks. Eu acho que no dia do draft devem acontecer mais trades, e eu só vejo a equipe selecionando um cornerback no primeiro round, se fosse pensar num cenário razoável, num cenário racional, na possibilidade do Greedy Williams, o cornerback de LSU, cair no nosso colo na 20. Eu acho que é a única possibilidade da equipe ir atrás de um cornerback no primeiro round. Eu consigo ver nos meus pesadelos eles selecionando algum daqueles cornerbacks gigantescos de Kentucky, um Lonnie Johnson, Derek Beatty, algum desses caras que só tem tamanho, não sabe fazer mais nada, e é aquela eterna promessa, lá Ari Burns. Colocaria nesse hall de atletas o Amani Oruwariye, que é o cornerback de Penn State. Eu nem falei o nome dele errado, não. O nome dele é bem estranho mesmo. Não sei se vocês conseguem pronunciar melhor que eu, mas é basicamente isso. É Oruwariye. Eu vim pesquisar aqui se alguém sabe como é que pronuncia o nome desse belíssimo rapaz de Penn State. Mas escreve Oruwariye. Viu? Não fui tão longe. Só faltou... Peraí, tem uma matéria de Penn State no Facebook da universidade, peraí. Eles não conseguem. É provavelmente Oruwariye. Como é que é, Danilo? Como é que é? Peraí, pô, tem que botar em tela cheia pra conseguir ler. Você que é poliglota, você que tem uma pronúncia diferenciada, eu gostaria que você repetisse o nome do rapaz. Oruwariye. Amani Oruwariye. É por aí. Nossa. Eu vou deixar um link pros ouvintes. Exatamente esse vídeo de Penn State ensinando a pronunciar o nome do rapaz. Mas vamos por Amani. Eles gostam dele? Qual é o caso com o nome complicado? Bem, como eu mencionei, é um jogador que é bastante atlético. Ele tem até certos bons skills, que é o que atualmente a gente mais precisa na nossa defesa.
mas é um cara que eu não gostaria que viesse na primeira rodada. Talvez na segunda rodada interessasse, mas é um cara que eu vejo que pode atrair algumas equipes no final do primeiro round, principalmente. E é aquele cara bem cru, aos moldes Artie Burns e jogadores semelhantes. Ele tem potencial para ser um bom jogador, mas atualmente ainda é um jogador que tem um piso muito baixo e um teto talvez alto. Eu acho meio complicado de se procurar cornerbacks seguindo essa receita que o Kevin Colbert tem seguido nos últimos anos e tem desagradado e não dado resultado. Sim, eu concordo com você, Paulo. A classe de cornerbacks, ela não é tão boa. Tem alguns nomes interessantes, não vou mentir, mas eu também acho que o único cornerback que eu aceitaria no primeiro round seria o Greedy Williams, independente de quem estivesse. Independente não, se tiver um dos devs lá, tem que ser um deles, mas se os dois não tiverem, eu aceitaria tranquilamente o Greedy Williams, que é um cara com pedigree, cara que veio de LSU, né, que é basicamente a DBU, incrível como quase todos os cornerbacks e defensive backs em geral, que saem de lá, tem algum tipo de sucesso na NFL. Acho que o mais recente é o dos Bills, né, o Tre'Davious White, tá indo muito bem por lá. Então, cara alto, acho que ele tem 1,85 mais ou menos, algo do gênero. Cara com ball skills boas, que, assim, às vezes a gente nota que ele desiste de algumas jogadas muito cedo, mas enfim, é um cara de bastante potencial, que eu aceitaria tranquilamente, ainda mais para ser cornerback número 2, com a possibilidade de em um futuro não tão distante ele ficar no lugar do Hayden como cornerback número 1 do time. Bom, além dele, eu vou dar mais 2 nomes que eu gosto, tá? Pro segundo round, eu gosto muito do Trevor Millen, que é o cornerback de Clemson. É um cara que tem um tamanho parecido com o Greedy Williams, também é alto, tem cerca de 1,85, que jogou como titular nas últimas, se não estou enganado, 2 temporadas por Clemson. Também tem pedigree, afinal de contas, enfrentou as maiores equipes dos últimos anos do futebol americano universitário. Foi campeão nacional no ano passado por Clemson. Então, é um cara que chega tarimbado para a NFL. Em contrapartida, ele é um cara que não tem, que assim, eu pelo menos não vejo muito upside nele, em questão de ball skills, de interceptação, da produção dele nesse aspecto do jogo. Mas para mim é um cara extremamente sólido. Apesar de, como eu falei, uma produção não ser nada que chame aos olhos, que chame a atenção de quem tá vendo, mas para mim é um cara sólido, um cara que para ser cornerback 2 cairia muito bem. Ele teve seus problemas com o pessoal de Alabama no último jogo da carreira universitária dele, mas também os wide receivers de Alabama, meu Deus do céu. Enfim, então para mim no segundo round, se a gente for de inside linebacker no primeiro ou então de edge, eu ficaria muito feliz com o Millen. E mais para trás um pouquinho, um cara que eu gosto bastante, mas eu admito que seria uma aposta muito grande e talvez não dê certo, seria o Isaiah Johnson, que é um cornerback de Houston, um cara de 1,88, perto de 1,90 mais ou menos ele deve ter, por essa faixa. É um cara extremamente atlético, ele correu o 4 dash em 4.4 batido, então assim, pro tamanho dele isso é um absurdo, mas em contrapartida, ele também é muito cru. É um cara que não tem tanta experiência assim, é um cara que às vezes é batido facilmente por rotas simples dos wide receivers adversários e que por causa do tamanho, muitas vezes ele também acaba perdendo disputas para wide receivers um pouco mais ágeis. Não digo nem rápido, eu digo mais ágeis mesmo. Então, esse cara ali no final do terceiro round, na pique, acho que nessa pique 88, se eu não estou enganado. Ali 88, talvez até no quarto round mesmo, se ele chegar, eu acho que seria também uma boa aposta. Mas, de novo, eu não espero que a gente vá de cornerback no primeiro round e só vejo realmente essa possibilidade se um dos inside linebackers não estiver mais disponível. Então, para terminar essa nossa lista de necessidades, faltou a gente falar de safety. Por mais que a gente tenha nossos teóricos 2 titulares garantidos, com Terrell Edmunds e com Sean Davis, provavelmente a gente vai atrás de mais um safety nesse draft. O que é que vocês recomendam de nomes pro nosso amigo ouvinte observar? Bom, eu vou ser bem sucinto, tá? Eu vou citar 2 nomes que eu gosto. Um deles é o Taylor Rapp, um strong safety de Washington. É um cara que é extremamente físico, tem 3 anos de experiência no NCAA, no college, no futebol
futebol americano universitário. Porém, em contrapartida, é um cara que não é tão atlético assim também. É um cara que deve ser utilizado na NFL mais como um thumper, um cara que joga mais perto da linha de scrimmage. Então, talvez a gente não vá escolhê-lo, porque temos dois jogadores ali na última linha de defesa que têm características parecidas, o Terrell Edmunds e também o Sean Davis, apesar do Sean Davis ter jogado mais como free safety nessa temporada. Mas o Taylor Rapp me agrada demais. É um cara, na minha opinião, muito inteligente. Tem um pedigree também muito bom de Washington, que é uma equipe que, vez ou outra, de uns 4, 5 anos pra cá, tem gerado bons nomes pra NFL, ou pelo menos nomes interessantes. Então, fica aí o meu primeiro nome, seria o Taylor Rapp. E por fim, um nome que muitos repórteres de Pittsburgh gostam, que muita gente que acompanha de perto o time fala, que é o Amani Hooker, que é um cornerback de Iowa, cornerback barra safety, né? Que é um cara que basicamente jogou em todas as posições ali da secundária, jogou de outside corner, jogou de nickel, jogou de strong safety, jogou de free safety. Então, assim, eu acho que a palavra com ele é versatilidade. É um cara que a gente pode botar, pode ser um coringa, pode atuar onde a gente precisar ir, tá? Talvez ele seja melhor jogando de nickel, ou então talvez um free safety mais recuado, porém é um cara que eu gosto também bastante. Deve ter, pelo que eu lembro, ele tem 1,80 ou algo próximo disso, e tem um número que me chama muita atenção, é que ele teve 15 interceptações na carreira universitária, um número um pouco alto, mesmo para cornerbacks. Então, se a gente ficar nessa toada da equipe está procurando jogadores com ball skills, com produção nessa área do jogo, talvez eles estejam um pouco de olho no Amani Hooker. Mas enfim, fica aí meus dois nomes para safety. E você, Paulo, o que você acha? Eu já sei de um que também eu gosto bastante, que é o Thorhill. Eu vou começar falando dele, porque é um cara que eu gosto bastante. Gostava muito da tape dele em Virgínia, e é um cara que impressionou a todo mundo no Combine. Ele pulou 44 polegadas no salto vertical, foi a melhor marca nesse ano, e se eu não me engano a segunda melhor marca na história do evento. Ele correu 4.42 segundos, foi a segunda melhor marca na 4-yard dash entre os defensive backs. Teve 21 repetições no supino, que é também uma boa marca, principalmente considerando o peso dele. Ele vinha sendo considerado pouco nos primeiros rounds. Até pouco tempo atrás ele era um prospecto mais de segundo, às vezes até no começo do terceiro dia. E com esse combine eu acho que ele se consolidou no mapa para o primeiro até final do primeiro dia. Eu já vi ele sendo selecionado em alguns mocks para as escolhas 27, 26, 28, até a escolha dos Chiefs. E é um cara que teve uma boa carreira em Virgínia. Ele terminou a carreira dele com 13 interceptações, teve 98 tackles na última temporada e 6 interceptações. 6 dessas 13 foram nessa última temporada. Ele vai ter uma nova chance de impressionar os scouts da NFL. Ele vai ter o Pro Day de Virgínia na quinta-feira. Eu sei que ele se colocou no mapa no Combine, e agora com certeza teremos inúmeros scouts, treinadores e GMs no Pro Day de Virgínia para conseguir acompanhar esse evento. Outro jogador que eu me interesso bastante na posição de safety é eu diria que free safety, mas também Swiss Arm Knife, um canivete suíço. Joga como slot, já jogou como outside corner, que é o Chauncey Gardner-Johnson. Eu mencionei um jogador para desagradar o Caio, o Multiswat. Agora eu vou ter que mencionar um jogador para agradá-lo, que é um cara que tanto eu quanto ele, quanto eu acho que até você mesmo, Germano, e o nosso famoso chefe, o Ricardo, gostamos muito. É um cara que não teve boas temporadas nos seus primeiros anos em Flórida, mas que nesse último ano se consolidou como líder da defesa. Ele é um cara muito físico na linha de scrimmage, um cara muito ágil, teve bons números também no Combine. Não vou ficar aqui citando todos os números de todo mundo, porque senão acaba que eu falo demais e digo pouco sobre o conteúdo da tape dele, que é o que na verdade mais importa para a avaliação do jogador. Mas ele é um jogador que, além dessa versatilidade, ele é importante no aspecto de que ele é um cara, além de físico, ele é um cara sólido. Ele é um cara que errava muito poucos tackles. Ele vem sendo selecionado em mocks, eu já vi algumas vezes
sendo selecionado para os Steelers. Ele participa muito bem cobrindo os jogadores no slot, tanto tight ends quanto wide receivers mais rápidos, wide receivers mais físicos. Eu acho que ele é um jogador que, apesar da gente já ter essa posição de slot preenchida pelo Mike Hilton, pode ser bem interessante para essa nossa escolha na posição 20. E se for uma escolha de trade down, também é uma possibilidade no final do primeiro round. Meu Deus, não acredito. Fechamos? Fechamos, então. Sem a... Não reclama não que daqui a pouco o Paulo começa. Eita, lembra do cara. Já vou emendar aqui. Só pra lembrar o amigo ouvinte, os Steelers têm pra esse ano uma escolha de primeiro round, uma de segundo, 2 de terceiro, uma de quarto, uma de quinto, 3 de sexto e uma de sétimo, e um dedinho coçando para se mexer nesse draft. Dificilmente times fazem 10 seleções no mesmo ano. Então vamos fechando por aqui com as tradicionais considerações finais, começando por você, meu amigo Germano. Bom, primeiro, como consideração final, eu gostaria de destacar a incrível qualidade que o nosso amigo Paulo de Tarso tem para falar de prospectos do draft. É um cara que ama o assunto, a gente nota que ele realmente faz isso por prazer, tá? É o cara que gosta de acompanhar tape, de fazer anotações, de acompanhar tudo que envolve o draft e os prospectos. Então, diria eu que é uma das maiores assumidades no assunto no Brasil, tá? Pouca gente, se é que existe, pouca gente no Brasil sabe mais do assunto do que ele. Então, de verdade, eu e você, Danilo, assim como também os ouvintes, somos felizardos em poder ouvir uma aula sobre draft que veio do Paulo de Tarso nesse programa. Então, eu só gostaria de agradecer a presença dele, que é um cara que contribui demais, não só nessa época de draft, mas também no nosso QG para o crescimento do Black Yellow BR. E basicamente isso. O programa hoje foi longo, mas eu acho que vai valer a pena escutar tudo, porque indiscutivelmente, para mim, é a melhor época do ano em relação ao futebol americano. O draft simplesmente é muito bom. É isso, pedir as considerações finais do Paulo e pedir para que o ouvinte em casa, da onde você estiver ouvindo, dá uma salva de palmas depois dessa aula de draft que a gente teve. Paulo, despeça-se da nossa audiência no episódio de hoje. Bem, eu não tenho nem palavras para agradecer esses elogios, não acho que eu sou tão merecedor disso. Eu acho que eu sou uma pessoa que se interessa muito pelo draft. Pelo college football no geral, eu gosto muito. Eu acho que eu diria que eu gosto mais de college football até do que da NFL. É uma área que eu gosto muito de avaliar prospectos e ver como projetar eles no próximo nível. Eu gostaria de ter mais tempo para poder escrever mais, para poder até me preparar mais para os programas. Sei que vocês falam que é interessante a perspectiva que eu trago. Gostaria de ter mais ainda coisas mais sólidas para poder apresentar para vocês. Destacar os próprios jogos dos jogadores. Alguns jogos eu me lembro de cabeça, tenho uma boa memória, mas nem todos eu consigo lembrar. Gostaria de ter mais anotações, mas vamos ver se na semana que vem, nos prospectos de ataque, eu consigo trazer mais anotações, chegar um pouquinho mais cedo do trabalho para poder fazer isso. É isso, para fechar esse programa, só os recados habituais. Segue lá Black Yellow BR no Instagram, no Twitter. Busca a gente lá no Spotify, Black Yellow Brasil. Deixa seu seguir também, porque isso sempre aumenta o nosso ranking. Ouça pelo Spotify também, é uma plataforma que eu recomendo bastante. Se você está no iTunes, 5 estrelinhas, deixa um comentário. Eu poderia até fazer mais alguma piada com estrelinhas e tal, mas passou da meia-noite já nessa gravação, já não respondo mais por mim mesmo. A gente volta na semana que vem para falar dos prospectos de ataque, tá? Porque pela primeira vez em muito tempo a gente precisa bastante de prospecto de ataque. Deixo um grande abraço a todos vocês, amigos ouvintes, e até a semana que vem. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is.